Em formato de workshop, a Associação Comercial do Maranhão reuniu empresários de diversos setores para discutir as recentes atualizações da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho. O evento foi organizado pela Vice-Presidência para Assuntos de Saúde e Segurança do Trabalho e teve como foco principal esclarecer as mudanças trazidas pela nova versão da norma. Entre as novidades, uma das que mais chamaram a atenção foi a inclusão da saúde mental como fator obrigatório na gestão das empresas, um tema que até pouco tempo ainda era tratado com certa distância no meio corporativo. O governo quer agora que as empresas gerenciem e mapeiem os riscos, vamos dizer assim, relacionados à saúde mental dentro das empresas, tá? A ideia não é entender se as pessoas têm ou não algum problema psicológico ou mental. A ideia é entender se as atividades feitas na empresa geram algum tipo de risco. Tipo assim, se aquilo pode gerar ansiedade em alguém, levar alguém à depressão, tá? Então a ideia é que eles olhem para a forma como o trabalho é feito, as relações interpessoais, se há uma cobrança excessiva de metas, tá? Se eu tenho algum tipo de líder que não tem um traquejo na hora de dar um bom feedback, por exemplo, que aquilo possa atingir psicologicamente as pessoas. Então, essa é a principal mudança, gerenciamento dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Conversamos com a Dulce, que compartilhou como as mudanças voltadas ao bem-estar no ambiente de trabalho já estão fazendo a diferença no seu dia a dia. A gente já passa, né, essa rotina de correria no nosso dia a dia. E aí, é como eu falo, quando chega, né, o horário do descanso, eu tenho 1 hora, eu almoço em 15 minutos para me poder ir para o meu descanso, que é o meu momento de lazer, de relaxar, né, de falar com a família. E é um ambiente assim super, não tem zoada, certo? E a gente consegue relaxar para voltar novamente, né, bem relaxado. Salas de descanso como essa já são realidade em muitas empresas. Isso porque esses espaços humanizados representam bem a nova atualização da NR1. Aqui, os funcionários podem ter o seu momento de relaxamento, como a Dulce, por exemplo. E, além do mais, nessa empresa especificamente, os colaboradores têm acesso à biblioteca, massagem relaxante e até café da manhã. Tudo isso pensado para o bem-estar do funcionário e uma boa produtividade. Essa atualização entra em vigor a partir do próximo mês e todas as empresas privadas e órgãos públicos que contratam via CLT precisarão se adequar. A forma melhor e mais completa de levantar esses riscos, tá? É uma série de passos, mas é perguntando ao colaborador, tá? Então, existem alguns questionários validados cientificamente que eles são apresentados para o colaborador responder sobre como é o ambiente de trabalho dele, certo? Um dos principais desafios é se ele vai responder aquilo de uma forma muito sincera, se ele vai entender que ele pode responder aquilo de forma tranquila, porque aquilo não vai chegar ao conhecimento da liderança dele, porque senão ele vai acabar deixando de falar alguma coisa, principalmente se o problema for relacionado a líder, a relação interpessoal, tá? Então, esse é o principal desafio que a gente está vendo, tá? Então, existem algumas formas da gente tentar contornar isso, certo? De como captar essas informações e para depois isso ser feito um estudo estatístico para, de fato, a gente conseguir definir se aquilo é ou não um risco dentro da empresa. Porque imagina o seguinte, você tem um setor com 10 pessoas, 9 respondem que o ambiente é um ótimo ambiente de trabalho, mas uma pessoa pode dizer que ele sofre algum tipo de assédio ou que ele é cobrado excessivamente, tá? Então, aquilo precisa ser olhado de vários ângulos para entender, existe um risco ou não existe um risco, é um problema pessoal. Então, esse é o principal desafio que a gente tem, mas que, usando técnicas científicas e equipe multidisciplinar, isso não é feito por uma pessoa só, de regra envolve o RH, alguém da área de segurança do trabalho, eventualmente um psicólogo, para analisar tudo isso e concluir, assim, temos ou não temos um risco aqui neste setor, nesta atividade. O encontro reforçou a importância de tratar a saúde mental como prioridade nas organizações. Mais do que uma exigência legal, a nova NR1 abre caminho para uma cultura empresarial mais empática, consciente e sustentável para as pessoas e para os negócios. Porque a gente entende que, mais do que levantamento de multas, mais do que a empresa receber multas e evitar também essas multas, a gente acredita que
construir um ambiente de trabalho mais saudável. Isso traz produtividade, traz realização profissional do colaborador com clareza. A gente precisa manter a classe empresarial informada sobre esses assuntos, para que, de fato, todas essas ações voltadas para o colaborador, um ambiente de trabalho saudável, ele seja real. Então, que realmente isso aconteça de uma forma totalmente natural, que a sua cultura seja implantada. Então, essa iniciativa de a gente juntar os empresários é que a gente troque as nossas ideias. Às vezes, um empresário ele tem uma dor que é a mesma dor do outro, do colega. Então, a associação ela vem para que a gente consiga juntos traçar metas e traçar estratégias comuns para que a gente consiga se ajudar.